Então vamos lá, gente. Então, boa noite, né, para todos. Hoje é o nosso último encontro. É muito difícil finalizar um encontro da BNCC, porque é infinito, né? A gente pode falar infinitos dias aqui sobre esse documento, que ainda vai ter o que falar. Então, claro que foi uma pincelada, né, a respeito desse documento, e é sempre importante que vocês estudem a área específica de vocês, tá bom? Então, quem é P1 tem que estudar lá a parte da educação infantil, a parte dos anos iniciais. Quem é P2 tem que estudar a sua área, né, de conhecimento, então, seja linguagem, seja matemática e assim por diante, porque isso é o conhecimento específico, né? E como eu falei para vocês já anteriormente, a gente precisa estudar o conhecimento específico, porque os cursos, eles acabam não conseguindo, como que eu posso dizer, falar sobre tudo isso, né? Seria impossível a gente fazer um curso que a gente pudesse falar especificamente de todos os conteúdos específicos. Infelizmente, não é possível. Então, é importante você estudar. E aí eu até aproveito para dar uma dica, né? Porque já me perguntaram, como que faço para estudar a minha área de conhecimento? Então, por exemplo, eu sou lá de língua portuguesa. Como que eu faço para estudar a língua portuguesa para o concurso? Então, se você olhar lá no edital, você tem uma bibliografia específica de língua portuguesa, ou específica de matemática e assim por diante. E aí você vai olhar os livros de referência. Nem sempre a gente tem acesso a esses livros, nem sempre a gente tem tempo para ler tudo, né? Obviamente. Então, é importante, no mínimo, que vocês estudem bem a parte do currículo na área de vocês, porque lá estão ali expressos, né, os referenciais teóricos para a sua disciplina. Então, a concepção, né, no caso, por exemplo, de português, concepção de linguagem, concepção de ensino de língua, escrita, né, da oralidade, de como ensinar gramática e assim por diante. Então, se você não tem tempo de investir em algumas leituras dessas que são importantes, que estão lá na bibliografia, vale a pena muitíssimo você estudar bem o currículo. Então, por exemplo, no caso de São José, né? O concurso de PD e eventual não tem alguns conteúdos que eu imaginava que fosse ter, mas esses conteúdos com certeza vão estar no edital de efetivo. Então, como a primeira prova que vai vir é essa prova de PD, então vocês precisam olhar o edital de PD para poder estudar a sua área de conhecimento para esse concurso, tá? Mas então, só voltando aqui ao que eu estava falando. Então, por exemplo, você vai prestar o concurso do município, então você pega o currículo do município de São José dos Campos e leia a sua área de atuação. Leia o texto a respeito da sua área de atuação, tá? Você vai prestar o concurso do estado, leia o currículo paulista dentro da sua área de atuação. Leia BNCC, inclusive quem é do município, para a sua área de atuação. Isso já nos dá uma base bem bacana para a gente pensar como que a nossa disciplina, né, a nossa área de conhecimento, ela é entendida, né, seja pelo estado, seja pelo município, para poder fazer o concurso, tá bom? Mas, óbvio, gente, que eu sempre vou recomendar leituras. Não dá para ler todos os livros da bibliografia, obviamente, né? Mas alguns documentos, alguns textos, são textos que são artigos, poucas páginas, tem link lá para você poder baixar o texto na íntegra. Então, sabe, algumas coisas dá para ler na íntegra. A Constituição Federal, né? Você não vai ler tudo, é só a parte da educação
o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, essas coisas vale a pena ler, tá bom? Então, beleza. Aí, agora, a gente vai aqui para nossa aula. Se alguém tiver dúvida, é só perguntar, tá? Então, vamos lá. Então, gente, na aula passada, a gente estava falando sobre... Peraí. A gente estava falando sobre a BNCC, né? Então, vamos resgatar um pouquinho, que teve gente que não podia estar aqui, né? Então, vamos lembrar aqui algumas coisinhas. Então, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos lá. No primeiro encontro que nós tivemos, nós falamos sobre currículo, né? Falamos a respeito das teorias do currículo, né? Da concepção de currículo, né? E a gente viu, né, que o currículo escolar, ele tem uma importância ideológica muito grande, porque é ele que define o que nós vamos estudar, o que nós vamos abordar e o que não vamos abordar na sala de aula, né? A forma como devemos ensinar, né? A partir, né, como que eu posso dizer, das concepções de ensino que a gente tem e assim por diante. Então, a gente viu, né, que ao longo dos anos, as teorias a respeito do currículo, elas foram se modificando, né? Então, a gente começou lá com a teoria tradicional, né, que se dizia neutra, né, e que, no entanto, nada é neutro. Então, ela trazia, né, toda uma ideologia burguesa, capitalista, sempre pensando, né, portanto, em educar o indivíduo, né, para atender o mercado de trabalho. Aí, depois, surgem as teorias críticas, que vão justamente contra essa ideia de neutralidade, né, que as teorias tradicionais defendiam. Então, eles falavam assim, nada é neutro, tudo tem ideologia. E a ideologia aqui é a ideologia dominante, é a ideologia das classes de poder, que querem oprimir a população, as classes populares, os trabalhadores. E, por meio da escola, acabam controlando ideologicamente as massas, né? De forma a torná-las obedientes, de forma a torná-las servis, né? A não reclamarem os seus direitos, a entenderem que muitas vezes a sua condição social não é resultado da exploração capitalista, mas sim de uma providência divina, né? Que Deus quis, que nascia assim, porque Deus quis, né? Enfim, romantização da pobreza, enfim, toda aquela questão. E aí, por fim, vem as teorias pós-modernas, né? Que vão, além desse olhar crítico, que a teoria crítica já apresentou, vai trabalhar com a ideia de multiculturalidade, né? Então, incluir as diferentes culturas, as diferentes formas de expressar, né? A sua subjetividade, a sua sexualidade, e assim por diante. Então, vai trabalhar vai incluir, né, no currículo. Por que incluir no currículo? Porque o currículo, ele é um espaço de poder. Então, se você não se garante dentro, você está excluído, né? Então, as minorias querem ser incluídas dentro do currículo, querem ser contempladas pelo currículo, né? De forma que as suas causas, as suas mazelas, sejam discutidas socialmente e compreendidas pela própria classe que sofre dessas mazelas, dessas dificuldades, dessa história e assim por diante, tá certo? Então, isso é o que nós temos hoje, né? A ideia do multiculturalismo, né? Então, o currículo que tem que incluir a todos, tá? Agora,
Se isso acontece ou não é outra história, mas tem que estar lá para que a gente possa ir para a briga, né? Digamos assim. Se não tiver no papel, não tem negócio. Então, se tiver no papel, aí incluir isso na realidade escolar passa a ser, né, uma questão de tempo, de boa vontade, de principalmente formação e assim por diante, né? Muito bem, então fiz a revisãozinha do que a gente falou na primeira aula. Aí na segunda aula a gente começou a falar da BNCC, e aí eu vou retomar e seguir aqui. Então, o que é a BNCC? Então, primeiramente, BNCC não é currículo. BNCC é uma base que vai orientar a construção dos currículos estaduais, municipais, de escolas, né, públicas, de escolas privadas e assim por diante. Então, olha lá a definição. A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. Então, vamos entender essa definição aqui, tá? O que isso quer dizer? Isso é importante. Então, primeiramente, o que quer dizer um documento de caráter normativo? Então, é um documento que vai ter orientações, vai ter regras, vai ter diretrizes, tá certo? O que significa que define conjunto orgânico e progressivo, tá? Então, conjunto orgânico aqui no caso, né, seria o quê? A reunião dos elementos, que aqui ele chama de aprendizagens essenciais, tá certo? Então, são palavrinhas que surgiram aí com a BNCC, no nosso vocabulário aí, docente, escolar, né? Então, aprendizagens essenciais, competências e habilidades, tá? Então, reúne esses elementos, né? Aprendizagens essenciais, competências e habilidades que vão ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica. Então, a educação básica, ela compreende o quê? Educação infantil, anos iniciais e anos finais. Isso é educação básica, tá certo? Então, essas aprendizagens essenciais, elas vão estar, portanto, aí indicadas na base e vão ter que ser contempladas pelos currículos, tá certo? E isso vai estar presente em toda a educação básica, em todos os ciclos, tá? O que vai mudar é o grau de complexidade. Então, ele fala aqui, ó, considerando a complexidade da aprendizagem de uma habilidade mais simples para uma mais complexa. Então, a gente vai entender um pouquinho mais disso daqui a pouco, que a gente vai ver um exemplo, tá? O que são aprendizagens essenciais de acordo com a BNCC, para que a gente possa entender tudo isso aqui. Então, vamos pensar, o que é algo essencial? É algo que não pode faltar. É algo que eu considero que é tão importante que não pode faltar na minha vida. Então, dentro da ideia aqui do conhecimento, eles listaram quais eram as habilidades, os conhecimentos, desculpa, as aprendizagens, eu fugi na palavra, as aprendizagens essenciais. Então, é aquele conhecimento que não pode faltar para ninguém de todas as escolas do Brasil. Então, todo mundo tem que ter acesso a essas aprendizagens essenciais, tá? Então, sem as quais não é possível concluir a educação básica. Então, não é possível terminar o ciclo, né, da educação infantil até o ensino médio sem ter conhecimento
dessas aprendizagens essenciais, tá bom? Aí, ainda, né, trabalhando as partes dessa definição, ele fala aqui, né, que todos os alunos devem desenvolver. Então, essa é a ideia da BNCC, trazer uma base de conhecimento, de aprendizagens essenciais a todos, independente da classe social, independente da cultura, né, que está inserida essa pessoa, independente de gênero, independente de tudo. Então, são a todos os estudantes da educação básica do Brasil têm que ter acesso a essas aprendizagens essenciais, tá? Tudo bem até aqui? Tá. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Tem gente aqui, peraí. Tentando entrar. Beleza. Então tá, gente. Tem gente que está levantando a mão, mas é dúvida ou foi sem querer? Porque eu sou mestre em bater aqui sem querer também, tá? Então, qualquer dúvida, vocês mandem mensagem no chat ali que eu olho, tá? Então, vamos continuando aqui. Bom, aí, a próxima aqui, ele fala, né? Ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, esse conhecimento, né, essencial. O som ficou ruim para vocês, gente? Vocês estão me ouvindo? Como é que tá? Tá ouvindo? Tá ruim? Tá bom? Que eu tô usando dois. O Dani tá meio trêmulo. Tá meio trêmulo? Ai, meu Deus. Será? Será que é a conexão? É. Ó, dá para ouvir, dá para entender, só que realmente ele estava Não mais tá legal. limpo e agora ele parece que está um pouco mais, não sei explicar, trêmulo. Certo. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Melhorou, Dani. Melhorou? Agora tá mudo. Agora tô ótimo, né? Porque tá mudo. Tudo bom. Então agora tá ouvindo. Tá legal, Beleza, tá legal, tá legal. maravilha. Então vamos que vamos. Então, vamos voltar aqui no PowerPoint. Então, ao longo das etapas, né, e modalidades da educação básica. Então, quais são as etapas aí, né? Então, nós temos aí educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Então, e o ensino médio, né? Então, o que que nós temos aqui? Etapas e modalidades da educação básica. Então, essas são as etapas e modalidades da educação básica, tá bom? Educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais, e ensino médio, tá? E também nós temos a modalidade, né, de educação de jovens e adultos, que é a EJA, para pessoas que não estão na etapa, né, relacionada ali à sua idade, né? Temos educação profissional técnica, de nível médio, e também temos educação especial, tá certo? Então, essas são modalidades diferentes da educação básica, beleza? E aí, gente, esses conhecimentos essenciais, eles vão sendo trabalhados por nós, professores, ao longo de todas essas etapas do ensino e para todas as modalidades, seja anos iniciais, finais, ensino médio, educação infantil, seja EJA, educação especial e etc. Tá bom?
Então, todo mundo. De modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, essa expressão também surgiu aí desde que a gente começou a estudar a BNCC, né? Que é o quê? Direitos de aprendizagem. Então, todos têm direito a aprender esses conhecimentos essenciais aí, tá certo? E garantir, portanto, o seu desenvolvimento, tá? E por fim, gente, isso aqui que eu fiz é para a gente entender o que é a BNCC. Aí teve gente que perguntou se eu posso disponibilizar esse material. Disponibilizo sim. Vou mandar lá no grupo depois, tá bom? Em PDF. Então, não se preocupem com isso. Aí, vamos falar um pouquinho aqui da questão pedagógica, né? Dos fundamentos pedagógicos da BNCC. Mas antes, a gente vai entender, né, de que forma que a BNCC aparece aqui no Plano Nacional de Educação, tá bom? Então, vamos lá. Então, as metas do Plano Nacional de Educação, que foram definidas lá em 2014, né, elas fazem referências a, então, número 1, erradicação do analfabetismo. 2, universalização do atendimento escolar. 3, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 4, melhoria na qualidade da educação. 5, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. 6, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 7, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. 8, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. 9, valorização dos profissionais da educação. E 10, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos. Então, o que nós temos aqui? A BNCC, portanto, ela vai buscar, né, contemplar o que o Plano Nacional de Educação traz aqui, né, como preceito. Então, o que acontece? A BNCC, ela vai trazer a proposta, né, de uma educação integral. E muita gente acaba confundindo, né, educação integral com educação, com período, né, do dia. Então, educação integral no sentido de vai ficar o dia inteiro na escola. E não é isso, né? Então, a educação integral que a BNCC, aqui a BNCC se refere, né, está ligada à ideia da formação humana integral. Então, toda educação escolar formal deve pautar-se pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, isso aqui que é a ideia de educação integral que a BNCC trabalha, né? Que ela busca trabalhar aí nas suas orientações, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, para não confundir, tá? Educação integral com escola integral, são coisas diferentes, tá bom? Então, aliada à BNCC é um dos elementos, né,
dessa busca, né, pela melhoria aí da educação básica, né, de acordo com o Plano Nacional de Educação. E, além da BNCC, a gente tem mais o quê? Então, ó, aqui a gente tem uma imagem que está um pouquinho ruim para vocês enxergarem, mas eu vou ler aqui para vocês, porque acho que ficou muito pequeno. Então, a Política Nacional de Educação Básica, né, ela vai integrar o quê? Então, BNCC. Então, a BNCC, na aula passada, eu falei para vocês que ela não surgiu do nada. Ela já estava prevista na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela demorou para ser feita, mas ela sempre esteve prevista, ao menos desde a Constituição de 88, mas antes disso já tinha uma ideia a respeito disso, já tinha um desejo, mas não tinha sido construído, tá? E aí, só agora, em 2017, que ela foi homologada, mas é já um projeto antigo, tá? Então, a BNCC, ela é parte dessa política nacional. Por quê? Que a ideia seria o quê? Uma base comum para todos, justamente para diminuir a disparidade, né? As desigualdades entre os diferentes sistemas de ensino nas diferentes regiões do país. Então, é claro que a qualidade não está prevista aqui na BNCC, né? Não, prevista tá, tem que ser o melhor, né? Mas, tem gente tentando entrar, né, que tá caindo. Deixa eu ver aqui, gente. Mas, o documento, ele não consegue, né? Pronto. O documento, ele não vai impor, ele não consegue impor a qualidade para todo mundo, né? Isso é o ideal, mas não consegue. Por quê? Porque a qualidade da educação, ela depende de um monte de coisas e a gente está sempre em busca dessa qualidade, né? Mas ela busca o quê? Dar a mesma base para todos. Então, todos devem estudar, né? Ter direito às mesmas aprendizagens essenciais e etc. Tá bom? Então, a BNCC é parte desse plano, dessa Política Nacional de Educação. Formação de professores. Então, quando a gente tem um HTC na prefeitura ou ATPC, né, no estado, é uma exigência legal. Nas escolas particulares, a gente não tem isso, né? Deveria ter, mas nós não temos. Uma escola ou outra que dedica um dia da semana para isso, mas assim, eu conheço uma escola só que faz isso, na verdade, né? Então, assim, até um dia desses eu achei bem interessante, porque assim, a educação pública, ela tem um estigma muito negativo, né? O que seria um estigma? Uma ideia de que ela é ruim, né? Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, a educação pública, ela oferece tudo o que legalmente é preconizado, ou seja, o que legalmente tem que ser oferecido, é oferecido. Então, a gente até estava falando, né, da questão da educação especial, por exemplo. Então, tem alunos que precisam de tutores. Então, se o aluno estuda numa escola pública, o órgão público é obrigado a providenciar um tutor para ele. Pode demorar, pode vir, sair, mas ele tem que garantir isso. Em algum momento, ele vai ter que responder por isso. Então, ele tem que apresentar uma solução. E na escola particular, normalmente, o que eles fazem? Eles atribuem essa responsabilidade à família. Então, olha, precisa de um tutor, então você paga mais para uma pessoa acompanhar o seu filho, né? E assim por diante. Então, a própria formação de professores. Assim, eu conheço uma ou outra escola particular que faça formação de professores de verdade. Então, não tem. Mas o Estado, a prefeitura, ela obriga a gente a fazer o HTC e é importante. E faz parte do Plano Nacional de Educação, tá? Avaliação.
Então, sistemas de avaliação da educação. Então, quando a gente tem, né, SAEB, SARESP, né, o próprio Enem. Então, são sistemas de avaliação, entre outros, né, existem outros. Sistemas de avaliação que têm como objetivo justamente, né, medir como que está a educação, como a educação está se desenvolvendo no país, e a partir dos resultados propor, né, políticas públicas, formações e etc., para que isso possa ser melhorado. Depois, elaboração de conteúdos educacionais, infraestrutura, superação da fragmentação das políticas educacionais, fortalecimento do regime de colaboração Estado, Distrito Federal e municípios e, mais uma vez aqui, está sendo colocado, né? BNCC como instrumento essencial para orientar e garantir as aprendizagens essenciais. Então, lá no número 1 tinha BNCC, que a gente pode dizer o quê? Esse documento tem que ser produzido. E ali no 8, esse documento tem que garantir e orientar as aprendizagens essenciais para todas as redes do país, tá? Então, aqui a gente tem, portanto, as políticas. Beleza. Da educação básica, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos pedagógicos da BNCC, tá? Então, o que é isso, afinal, né? Então, eu coloquei um textinho que fala assim, ó. Você sabe o que são fundamentos pedagógicos? Trata-se da base da realização, do exercício da ação docente, sendo o que direciona o ensinar, essência do trabalho do professor e o que o identifica. São orientações fundadas em escritos e teorias que surgiram ou surgem de práticas consolidadas na história e na cultura, articuladas com a política e economia de determinadas épocas e sociedades. Então, gente, a nossa prática, ela é sempre embasada em fundamentos pedagógicos. Então, a gente sempre tem uma teoria por trás da forma como a gente ensina. O ideal é que isso seja consciente. Então, você saber que está ensinando daquela forma, embasada nas teorias que a sua rede indica como sendo a ideal para você trabalhar, tá? Mas acontece que, infelizmente, né, a formação de professores, ela ainda tem muitas falhas, né? E ao longo da história até, né, da educação no Brasil e da formação dos professores, a gente teve uma mudança ao longo dos anos dessa formação. Por quê, né? A gente sabe que quando a educação foi democratizada e o acesso à escola se tornou obrigatório e a população em geral tinha que frequentar a escola, o poder público tinha que oferecer essas vagas. E para oferecer essas vagas, ele tinha que ter professores para trabalhar nas escolas, para atender todo esse público do Brasil. Então, o que aconteceu? Várias medidas emergenciais para encontrar esses professores, né? Então, por muito tempo, o professor, ele não tinha necessariamente que ter uma formação. Bastava ele saber ler e escrever e ele poderia atuar como professor. E aí isso foi mudando, né? Então, depois a gente teve o magistério, por exemplo. Aí depois a gente teve a pedagogia, as licenciaturas e assim por diante. Mas ainda assim, a formação do professor ela ainda é bastante defasada, bastante deficiente, né? Isso é, infelizmente, o resultado de uma desvalorização da classe, né, dos professores no Brasil. Mas esse é assunto para outro momento. Infelizmente, não dá para falar de tudo. Então,
muitas vezes o professor, ele dá a sua aula, mas de forma não intencional, né? Então, assim, às vezes ele não compreende o porquê de ensinar aquilo da forma como ele está ensinando. É muito comum, inclusive, que o professor reproduza a forma como ele aprendeu. Então, por exemplo, hoje em dia, né, já não é nem tão hoje em dia, né, já faz aí algumas décadas que a gente tem, né, as teorias da psicogênese da língua escrita, né, que trabalham a alfabetização não mais pela cartilha lá do Babebibobu, né, mas tem pessoas que têm grande resistência, porque, e aí elas falam, eu aprendi assim, por que que os outros não vão aprender? Né? Então, se eu aprendi, todo mundo aprende. E aí, muitas vezes, ele não racionaliza, digamos assim, aquilo que ele está ensinando da forma como ele está ensinando, né? Mas, resumindo, sempre vai ter uma teoria por trás da forma como a gente ensina. E o fundamental é que a gente entenda isso e faça isso de maneira intencional. Então, a BNCC, ela tem, portanto, seus fundamentos pedagógicos para que ela fosse construída e orientasse, né, a base da educação no país todo, tá certo? Então, para a gente parar e pensar, né, em colocar a BNCC em prática, o que a gente precisa pensar? Primeiramente, nos fundamentos pedagógicos que ela traz, né? Ou seja, quais são a base aqui dos fundamentos pedagógicos da BNCC? O foco no desenvolvimento de competências. Aí a gente precisa saber o que são competências. Então a gente já vai falar disso, tá? E nos princípios, porque afinal de contas, ele trabalha com a ideia de uma educação integral. Ou seja, não formar só um leitor, um indivíduo capaz de fazer operações matemáticas, de ler um mapa, mas também que tenha uma educação voltada para igualdade, para diversidade, né? Para o respeito, para a cidadania, para a democracia e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. O que seria, então, competência? Que também é uma palavrinha que, desde que a gente começou a estudar a BNCC, a gente tem falado sobre ela, né? Então, competência, de acordo com a BNCC, essa segunda citação aqui, ó. A BNCC define competência da seguinte forma: é a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, de habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, tá? Então, o que seria, portanto, essa competência? Tem uma estudiosa, Terezinha Zereda Rios, que ela traduz, entre aspas, né, competência da seguinte forma: competência é saber fazer, saber bem e fazer bem alguma coisa, tá? Então, saber fazer bem o que é preciso fazer. Então, né? Então, uma competência leitora. Então, você é competente enquanto leitor se você souber fazer bem o que você precisa fazer, que no caso é ler. E ler não é só decodificar, não é só entender que B mais A é Bá. Isso não é ler. Ler vai muito além disso. Então, quando você junta B mais A, Bá, você está decodificando, ou seja, desvendando o código da escrita. Mas quando você lê um texto publicitário e entende, né,
o que que eles estão fazendo para persuadir você, para convencer você, isso é leitura. Então, quando a gente tem lá uma propaganda antiga, né? Compre batom. Vocês devem lembrar. Eu acho que sim, gente. Então, o compre batom, o que é aquilo? Né? Então, você fazer uma leitura daquilo, como você faria uma leitura daquilo? Né? Então, você vai levar em consideração a imagem, né? Geralmente ele estava lá com alguma coisa, parecia que estava hipnotizando, né? Aí ele tem o próprio recurso linguístico, né? O verbo no modo imperativo, indicando aqui a sua ação, né? Compre. Então, ele está te dando uma ordem. E ele está te hipnotizando, ou seja, ele está tentando inserir aquilo no seu pensamento, no seu inconsciente, de forma que você não resista e faça aquilo. Então, todo esse processo que a gente fez de associar a imagem, de ter um conhecimento prévio, né? O que é a hipnose? Quando a gente vê um filme sobre hipnose, como é que eles fazem? Realmente coloca lá um pêndulo, né? A pessoa fica olhando até que ela fica hipnotizada. Enfim, você vai acionar uma série de ideias para construir um pensamento aqui no caso, né? Uma interpretação. Então, ler texto não é só decodificar. Ler é você conseguir acionar diversas habilidades para que no final você tenha o resultado, que é a compreensão. Então, ler é compreender, não é só decodificar. E não é à toa que uma das maiores defasagens dos alunos no Brasil, da população brasileira, é leitura. Leitura, escrita e matemática, né? Então, leitura é a base de tudo. É a base da história, a base da geografia, a base das artes, é a base da ciência, é a base de tudo. Então, se ele tem dificuldade no básico, que é ler e interpretar, como que ele vai interpretar um fato histórico? Como que ele vai fazer uma associação entre situações políticas e a realidade que ele vive? Como que ele vai se tornar um ser reflexivo, né? Porque o nosso pensamento é constituído de linguagem. Então, se a gente não tem essa habilidade com a linguagem, como que a gente pensa de forma mais elaborada? Né? Então, assim, é bastante coisa, né? Então, competência leitora seria isso, você saber ler, ou seja, saber fazer, saber bem e fazer bem. Então, saber fazer bem o que você precisa fazer. Então, você vai trabalhar com seus alunos, né, para que eles adquiram essas competências. E aí, a BNCC, então, traz essa ideia de competências e habilidades. Então, se a gente dá uma olhadinha de novo aqui na imagem, né, os fundamentos pedagógicos aqui da BNCC é o foco no desenvolvimento de competências. E para que eles, os nossos alunos, desenvolvam essas competências, eles precisam desenvolver habilidades, né, que vão se somando para que no final ele adquira essa competência. Então, é um processo. E é um processo, como a gente viu lá no começo, né, que ele fala aqui, ó, conjunto orgânico e progressivo. Então, pensa, lá na educação infantil, você ainda não alfabetiza, mas você começa a dar letramento. Então, no espaço que você está trabalhando com as crianças, você vai colocar palavras. Então, por exemplo, vai fazer uma chamadinha, né, com o nome das crianças. Aí eles começam a associar letras. Eles ainda não estão sabendo ler, mas eles estão ganhando, adquirindo letramento. Então, você está desenvolvendo ali uma habilidade, que é o quê? Relacionar, por exemplo, escrita e fala. Relacionar a ideia, né, de que o nome próprio, né, ele pode ser registrado em algum lugar.
E esse registro tem regras. E essas regras podem ser aprendidas. Então, essa habilidade de ler e escrever, ela vai sendo adquirida aos poucos. Então, você começa ali com letramento nos anos na educação infantil, e nos anos iniciais, né, você vai avançando com isso, né, de forma que pretende-se que o aluno seja alfabetizado até o final do segundo ano dos anos iniciais. Então, não é do dia para a noite, é um processo. Então, isso quer dizer que, ao longo do tempo, você, professor, vai desenvolvendo as habilidades desses alunos, né? Ajudando ali, mediando esse trabalho para que eles possam desenvolver essas habilidades, para que, no final, ele consiga adquirir essa competência de ler e escrever, certo? Então, por isso que ele diz que é progressivo. Por quê? Aí eu estou lá no terceiro ano do ensino médio e eu estou ensinando leitura e interpretação para o meu aluno. Ué, mas ele não aprendeu a ler lá no final do segundo ano dos anos iniciais? Sim, mas essa habilidade a gente vai desenvolvendo e melhorando cada vez mais. Então, os graus de dificuldade são diferentes. Então, lá no começo, você trabalha, por exemplo, com o nome próprio, o nome dele. E lá no terceiro ano do ensino médio, ele está lendo um clássico da literatura portuguesa, Os Lusíadas, por exemplo. Então, o grau de dificuldade é totalmente diferente. Mas não chegaria a ler Lusíadas se ele não tivesse aprendido a ler o nome próprio dele lá no comecinho, tá certo? Então, isso vale para todas as outras áreas, né? Eu falo de português porque é a minha área, mas todas as outras áreas passam pelo mesmo processo. Tudo bem até aqui, gente? Então, beleza. Aí, vamos seguindo aqui. Bom, aí, outra palavrinha também que a gente conheceu nesse tempo aí, que a gente começou a estudar BNCC, é a ideia de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, o objetivo é um direcionamento onde se quer chegar, considerando o contexto da aprendizagem, é a intenção da aprendizagem exata, ou seja, o conhecimento que vamos ajudar a levar até o aluno com sentido, conjuntamente com a sua evolução, desenvolvimento a cada dia. Então, a gente vai ter objetivos de aprendizagem que devem ser mirados e alcançados aí ao longo desse processo, né, que a gente vai estabelecendo com os nossos alunos. As aprendizagens essenciais a gente já comentou, né, que são os conteúdos, aí vem as teorias do currículo que a gente estudou na aula 1, que era o quê? Quem define o que é essencial? Não é? Então, o que é essencial para mim, enquanto classe trabalhadora, é, na visão do dono da Ford, essencial para o seu trabalhador? Talvez não, né? Mas quem tem mais poder para colocar lá o que é essencial? Eu ou ele? Ele. Então, querendo ou não, eles vão determinar, eles quem, né? Não é o dono da Ford que eu estou querendo dizer, mas eles enquanto a elite do poder, a elite econômica, né? Inclusive, né, a gente sempre fala aí da questão da reforma do ensino médio, até esse final de semana eu estava vendo que a POSP fez um vídeo, vale a pena vocês procurarem, se não viram, né? Sobre a crítica, né, que é feita a essa reforma do novo ensino médio, né, ao tal do novo ensino médio. Por que as pessoas estão criticando isso, né? E aí, uma das questões é justamente o fato de que ela, basicamente, é uma educação neoliberal, né? Trazendo, né, a ideia de formar indivíduos neoliberais. Então, formar indivíduos que aceitem, por exemplo, né, as condições de trabalho que são oferecidas por meio, por exemplo, do Uber, do iFood, né,
de achar que você é um empresário de si mesmo, né? Ou seja, nossa, que ótimo trabalhar na Uber, eu posso fazer o meu horário, né? Mas assim, quanto que você ganha e quanto que o dono da Uber ganha? Quanto que você gasta e quanto que eles gastam? E assim por diante, né? Então, levando à precarização mesmo da educação, pensando aí num indivíduo que vai estar cada vez mais marginalizado nesse mundo do trabalho e tudo mais. Então, recomendo para que vocês entendam um pouco das críticas que estão sendo feitas a respeito do novo ensino médio, esse vídeo aí da POSP, tá bom? Bom, então, essas aprendizagens essenciais, portanto, né, são aquelas que foram definidas como saberes socialmente valorizados, né? Culturalmente e historicamente construídos e que devem ser, portanto, passados aí a todos os indivíduos, tá certo? Direito de aprendizagem, também são palavrinhas que a gente já comentou aqui, mas basicamente seria o quê? A garantia do conhecimento e do crescimento, né? Do desenvolvimento. Educação integral, também já comentei com vocês, mas basicamente seria o quê? A formação e o desenvolvimento humano global, que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva. É uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem, e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento, desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. A escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e também com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. Então, educar para a sociedade, tá? Então, não confundam educação integral com escola integral, são coisas diferentes. E para finalizar, a gente vai falar aqui das 10 competências. Eu não vou ler todas com vocês, mas recomendo fortemente que vocês leiam, tá? Mas eu vou ler um exemplo para que a gente possa entender como isso se dá ao longo da educação básica e ao longo dos anos, nas diferentes etapas, tá? Então, a BNCC, ela tem competências que são gerais, ou seja, para todos, todas as etapas, em todos os momentos da educação, né? Todos os alunos, todas as idades, etc. E tem as competências de cada disciplina também, tá? Então, são coisas diferentes. Então, você precisa conhecer as competências gerais e as competências da sua área de atuação, da sua área de conhecimento, tá bom? Aí, gente, as competências gerais, por exemplo, elas trabalham, por exemplo, olha a número 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, isso daqui pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento, em qualquer momento, em qualquer etapa da educação, qualquer idade, né? Você valorizar o conhecimento historicamente construído, o próprio fato de você contar um conto de fada é um exemplo, né? De você
se utilizar de um conhecimento historicamente construído, né? E que você vai dar acesso a ele para os seus alunos, por exemplo, né? E refletir sobre essa história pode ajudar, por exemplo, né, a colaborar na construção de uma sociedade justa e democrática, porque você está discutindo, fazendo eles pensarem, argumentarem, construir diferentes pontos de vista, ter que respeitar as diferenças, os diferentes pensamentos e etc. Então, todas essas competências, elas podem e devem ser desenvolvidas por todas as disciplinas e em todos os momentos da educação, tá? Então, a gente vai olhar a competência número 4, que é o exemplo que eu trouxe aqui no PowerPoint para vocês. Então, vamos lá. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá tudo bem aqui? Então, vamos lá. Então, competência 4. Utilizar diferentes linguagens verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, essa é a habilidade. Então, vamos lá. Então, olha como essa habilidade, desculpa, essa competência, ela pode ser trabalhada aqui, né, nos diferentes segmentos aqui da educação. Então, olha só. Então, aqui, ó, todas as competências devem ser buscadas em cada etapa de ensino, mas considerando o desenvolvimento de cada estudante. Então, observe a seguir a progressão do aprofundamento das competências. Então, a gente está usando a competência 4, né? Então, tá lá. Educação infantil. A partir do conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, a criança pode começar a aprender devagar a utilização de diferentes linguagens para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, isso daqui está trabalhando essa competência 4, que é o uso de diferentes linguagens na educação infantil. Olha no ensino fundamental. Os estudantes já podem ir aprendendo os conceitos mais profundos das diferentes linguagens, bem como o conhecimento das linguagens artística, matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, olha, a mesma coisa, só que no ensino fundamental. E, por fim, no ensino médio, o jovem pode vivenciar e discutir a valorização do uso das diferentes linguagens, sua pertinência e adequação, porque já tem sustentação vinda da educação infantil até o ensino médio. Então, essa competência, ela foi trabalhada desde a educação infantil até o ensino médio. E à medida que esses alunos foram se desenvolvendo, eles foram tornando essa experiência cada vez mais complexa. Então, é isso que vai acontecer com todas as competências. Mas percebam que é aquela questão da intencionalidade que eu estava falando para vocês. Uma coisa é eu fazer uma atividade minha pensando nessas competências. Outra coisa é eu fazer sem planejar, sem pensar, sem tornar isso intencional, né? Então, uma leitura simples, se eu não tiver intencionalidade, ela pode ser pouco aproveitada, enquanto que se eu tiver intenção e entendimento, né,
eu posso fazer uma série de atividades que aproveitem essa leitura simples para trabalhar essas diferentes competências, tá certo? Gente, isso aqui que eu estou falando, inclusive, é muito importante na hora de fazer a questão dissertativa lá do Estado. E eu acredito que isso possa acontecer aqui em São José também no concurso de efetivo, tá? Se for FGV, eu tenho visto, né, as provas atuais da FGV lá na Prefeitura Municipal de São Paulo, por exemplo, eles cobraram a mesma coisa que o Estado está cobrando agora, questões teóricas da sua área de conhecimento, né? Então, a gente está nessa dúvida, né? Se a prefeitura vai cobrar um texto dissertativo argumentativo ou se vai fazer como a prefeitura, como o Estado está fazendo agora, de pedir, já fez antes, né? Mas vai fazer agora novamente, de pedir um texto, uma resposta dissertativa, né? Sobre um determinado tema. E lá, né, nessas questões, eles trabalham, por exemplo, a ideia de você propor uma atividade. Então, para você propor uma atividade, você tem que parar e pensar qual é o seu objetivo, qual é a competência, né, que você quer desenvolver, quais são as habilidades aí necessárias para você desenvolver essa competência. E isso também tem que ser pensado para quem for fazer a videoaula, tá? Não, você tem que ter intencionalidade nas coisas, né? Você saber qual é a competência que você está querendo desenvolver, quais são as habilidades que você vai ter que trabalhar para que isso aconteça, né? Enfim, então, isso é importante, tá bom? Bom, então, gente, é basicamente isso. Quero saber se vocês têm alguma dúvida desse conteúdo aqui. Como eu disse, é uma pincelada, não substitui a leitura. Leia essa parte introdutória da BNCC e a sua área de conhecimento. É fundamental. Para todos os concursos que vocês vão fazer, tá? Seja prefeitura, PD, efetivo, seja estado. Leia também, no caso, né, a parte introdutória e a sua parte no currículo municipal. Isso vai ajudar vocês. E quando vocês forem, quem for fazer o estado, né, for gravar o vídeo, pensa nisso. Tem que planejar de acordo com habilidades, né? Fazer tudo bonitinho para se dar bem aí nessa avaliação. Tudo bem? Dúvidas? Querem perguntar? Então, beleza, gente. Então, eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho para a gente encerrar o nosso encontro. Então, eu quero agradecer novamente a presença de vocês. Fico muito feliz que todos tenham ficado até o final, né? Bastante gente participou nesses dias aí, desses encontros que a gente fez aqui, foi muito legal. Vou compartilhar com vocês o vídeo dessa gravação aqui, para que vocês possam rever, tá certo? Como eu disse, embora o nosso encontro sobre a BNCC, os nossos estudos gratuitos aqui tenham acabado, vocês podem continuar no grupo, que eu vou continuar postando informações sobre o concurso, né? Tudo que eu puder dar de dica, enfim, eu vou passando lá para vocês. Então, quem quiser sair, claro, pode sair, né? Vou entender também. Mas quem quiser ficar, fica à vontade, eu vou continuar postando lá, tá bom? Quem quiser participar do meu grupo de estudos, ele vai começar quarta-feira. Nós vamos trabalhar todos os conteúdos do concurso do Estado e da Prefeitura, né? A gente só não vai trabalhar a parte específica, que foi o que eu falei para vocês. Cada um tem que fazer a sua parte no estudo da parte específica. Mas eu posso e vou dar orientações também de como vocês podem fazer esse tipo de estudo. Já dei aqui algumas dicas, né? Que eu falei para vocês, lerem esses textos aí, fundadores aí dessa estrutura aí das escolas que a gente trabalha,
né, o currículo, a BNCC da sua área, e dá uma olhadinha, né, na bibliografia ali, ver quem são os principais nomes, buscar esses autores, nem que seja um vídeo, né, um artigo, que vai dar uma ideia aí para vocês sobre as ideias deles, porque, claro, eu entendo que não dá para ler todos os livros de todos os editais, né? Então, não é viável. Mas façam isso, e quem quiser participar ainda dá tempo, a aula vai começar só na quarta-feira, a partir das 19 horas. Como a gente está com um tempo apertado, né? Porque esse concurso aí de PD, o prazo ficou bem apertadinho, a gente vai ter aulas segunda, quarta, sábado, e vai ter umas 3 terças-feiras que vai ter que ter aula também, que no caso vai ser matemática, tá bom? Então, a gente vai estudar conhecimentos gerais, português, matemática, informática e produção textual. Nós vamos estudar legislação, conhecimentos pedagógicos e, por fim, os documentos institucionais, tá? E aí, a área específica, cada um tem que estudar a sua parte, tá bom? Então, todos são bem-vindos, né? Quem tiver dúvida pode me procurar. E quem não for participar, desejo aí bons estudos, continue estudando, não deixem mesmo de estudar, acreditem em vocês, acreditem que vocês são capazes, né? Não pensem em experiências que talvez não foram tão legais no passado, mas pense que daqui para frente você pode fazer diferente. Estude, a concorrência é grande, mas alguém vai ter que entrar, né? Então, que seja você que está aqui estudando, se esforçando. E eu desejo uma boa sorte para todos vocês. E qualquer coisa, me chame no WhatsApp e vamos que vamos. Obrigadão pela presença de vocês aqui.